ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Casa do Eletricista, Fortilux, Fibracom, RJ Soluções em Segurança, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondotintas, Mazuti Construtora e Incorporadora, Protseg, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. Seja bem-vindo a mais um episódio do ADCast, nosso 11º episódio. Tá quase acabando a nossa série de 12 episódios aí, um sucesso total. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo, um cliente, um parceiro, inclusive apoiador desse podcast, Rodrigo Campos, arquiteto urbanista, um profissional que ajuda a não desenhar só casas, mas também o futuro de Ariquemes. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar a missão e o convite, participar aqui com a gente. Sim. Fica à vontade aí, você tá em casa, né? Prontamente aceitei, fiquei feliz com o convite. E assim, é a intenção, né? Participar para não só promover o crescimento pessoal, mas desenvolver a cidade, ajudar a desenvolver. Maravilha, maravilha. Feliz demais em estar, em retornar em Ariquemes e ser bem aceito. Eu tô muito feliz. Você vai contar essa história pra gente aí, tem muita história pra contar. O cara é bom, tem Campos no nome, deve ser bom, porque eu também tenho Campos, eu sou bom, hein? Mas antes de começar, eu quero falar dos nossos patrocinadores, já até antecipo aqui que o Rodrigo é um dos patrocinadores, mas eu quero falar da Didio, que é o nosso patrocinador. Estamos aqui com água com gás, sem gás, temos aqui refrigerante, a Didio Cola, ou mais ali, que é os energéticos deles. Muito obrigado aí a Didio pelo patrocínio. Rodrigo, vamos lá. De onde você veio e como você chegou à arquitetura? Vamos falar primeiro de onde você veio, né? Sim. Você acabou de falar que feliz de ter sido recebido novamente. Conta um pouco pra gente para entender isso. Eu iniciei o processo com a construção civil, a arquitetura, há muito tempo aqui mesmo na cidade. Eu sou de Ariquemes, nascido aqui, minha família é daqui. Você falou do campus, eu tenho alguns outros primos que são da área aqui da engenharia. E assim, eu iniciei em meados aí de 2007, 2006 aqui como projetista. Foi o meu início. Seu início no mercado. Projetista. Passando essa fase, a primeira turma do Senai aqui em técnica de edificações, eu ingressei nesse curso e por indicação do Senai eu fui indicado para uma empresa em Ji-Paraná. E como na época tinha arquitetura, né? Não tinha, a intenção era fazer engenharia. Mas para minha felicidade não tinha engenharia, mas tinha arquitetura. E aí, cara, foi um casamento. Foi um casamento. Tive essa sorte e permaneci em Ji-Paraná. E diante disso, eu assumi um compromisso na empresa. Antes de eu me formar, eu já tinha um cargo dentro da empresa e lá fiquei quase 14 anos. Foram 13 anos e alguns dias. Até o dia em que eu falei, olha, preciso retornar. E aí eu pedi o desligamento, deixei grandes amigos lá, os donos da empresa, né? E retornei a Ariquemes. No caso, então, esse curso de técnica de edificações aí foi para você o que abriu portas, que te deu essa conexão nessa empresa. Sim. Que aí você começou a trabalhar e depois assim, teve interesse em fazer a faculdade. Sim, a importância, né? Muitas vezes as pessoas não valorizam o curso técnico e assim, tudo começou no Senai. Um curso técnico que abriu portas para mim e de lá, graças a Deus, só crescendo. Eu falo do curso técnico, eu vou falar lá atrás, eu fiz datilografia, eu fiz digitação, eu fiz curso de inglês, fiz curso de espanhol, fiz curso de MS-DOS, o Windows, você tá doido, bicho, quanto curso que eu já fiz na minha vida e continuo fazendo. Sim, não e às pode vezes parar. pensei, mas tão irrelevante, será que, cara, qualquer coisa que você estudar hoje agrega na sua vida? É claro que você tem, às vezes, um feeling de estudar algo mais assertivo pra tua área, né? Mas quem tá novo não tem como escolher, cara, o cara tem que estudar. Todo curso vai agregar. As pessoas não podem realmente perder a oportunidade, né? A questão de buscar conhecimento. É claro, sim, depois que eu me formei, eu fiz a técnica de edificações, aí eu fiz a arquitetura, e aí, assim, dentro da arquitetura eu busquei especializar. Sim, é o que você está pontuando, né? Para se manter atual no mercado. Aí eu fiz engenharia de segurança, na época era muito atrativo para mim, continuo trabalhando até hoje com isso, presto muito serviço com relação nesse sentido. E também, por estar administrando a empresa na época a qual eu falei aqui, quando eu fui para Ji-Paraná,
Eu fiz Managed BIM também, que é a tecnologia, né, voltada à construção civil e como fazer esse planejamento na parte da elaboração do projeto, para que você tenha uma assertividade muito alta. E aí você diminua os custos, reduzir os custos da operação, da obra em si. Então, assim, e com isso, outras coisas também, sempre que tem a oportunidade, a gente tá buscando conhecimento aí para... Agora, igual você falou, né? Mas na especialização, naquilo que você quer realmente focar, né? Mas eu digo assim, um exemplo, algo que a gente tem que falar para os jovens que estão começando agora. Eu falo isso pro meu filho, faz curso de informática. Aí aprendeu informática na prática. Falei, não custa nada fazer um curso, faz um curso de informática. Pequenos cursos, né? Os pequenos cursos. Dá valor, tudo né? isso se agrega. Sim, agrega. Porque você tá novo, né? Aí, vou fazer uma faculdade. Enquanto não vai fazer faculdade, enquanto não pode, enquanto ainda não tá na hora, vai agregando com tudo que puder. Tem um monte de curso online, de graça, que você pode agregar valor, né? E você pontuou aí, seu filho e tal, a questão da tecnologia. Hoje o mundo é muito digital. Então as pessoas têm que ter essa sensibilidade mesmo, porque eu vou falar pelo meu trabalho hoje, né? Então, assim, a questão do digital, a tecnologia, questões de cursos, seja para como postar uma foto, aquela coisa assim, envolve muita coisa. Então, assim, você tem que ter conhecimento de tudo um pouquinho. E até mesmo em uma reunião de negócios, para pontuar alguma coisa, às vezes surge uma oportunidade ou uma fala e você tem que estar afinado, né? Para poder ter uma resposta ou demonstrar conhecimento na área específica. E né? até saber o que está acontecendo, né? Tá acontecendo no Brasil, né? Tanta coisa acontecendo. Eu penso assim, a gente começa devagarinho com esses pequenos cursos, mas cada vez que você vai crescendo, vai ficando mais complexo. Você tem que saber mais e mais coisas, né? Mas, graças a Deus, a gente está sendo abençoado e eu vejo que você está conseguindo executar e aprender e diversificar aí também nos seus negócios. E vamos falar mais sobre isso aí. E por que você escolheu voltar para a Ariquemes, para viver e trabalhar? Assim, foi um fato triste na época. Eu estava muito bem na empresa, bem posicionado, feliz. Mas passei por eu perdi o meu pai. Ele faleceu, né, no ano de 2019. E aquilo foi um baque. Estabilizou. Parte emocional, né? Eu estava quase 14 anos na empresa, aquela coisa toda. E a vida vai nos direcionando e você segue o fluxo, né? E assim, tinha muita afetividade, ligação mesmo de estar, apesar da distância. Ariquemes de Paraná, você fala que é perto, mas em razão da vida, do trabalho, aquela coisa toda, você não consegue estar presente, né? E aí, assim, quando aconteceu, isso foi foi o principal motivo que me fez retornar. Porque, assim, além do meu pai, eu tinha a continuidade da minha família, né? Familiares, aquela coisa toda. E aí, assim, eu tô casado com a minha esposa há muitos anos. Eu conheci ela no Heitor, isso já se passaram 21 anos. E aí eu falei com ela, né? A primeira pessoa, quando eu tomei a decisão de sair da empresa, foi ela. Eu falei, amor, eu decidi sair da empresa, gostaria de estar retornando, o que você acha? Ela, concursada, topou na hora. Acho que ela é mais louca que eu ainda. Ela topou na hora e, assim, foi bênção. E retornamos. A partir disso daí, esse foi a pedra principal aí pra gente poder retornar. Mas foi bom aqui. essa ida pra você que mudou, né? Mudou o seu trabalho, te deu essa experiência toda lá, né? Não. Todos os caminhos que te levaram pra lá, te trouxeram de volta. Sim, de todo modo, né? Aprendizado. E a empresa, assim, eu só tenho a agradecer. São parceiros, amigos e... A empresa tá ativa até hoje. Tá ativa, grande, a nível nacional, prestando serviço. Pode falar? Posso. Paz Projetos. Paz? É uma empresa a nível nacional. Hoje tem inúmeros colaboradores. Quando eu saí, nós éramos já em 85 colaboradores na parte de desenvolvimento de projetos. E nós estávamos já caminhando para 6 estados. Atendimento no setor público. Para prefeituras, prefeituras na elaboração de grandes projetos. Assim, aqui no estado eu tenho alguns projetos assim significativos. Fora daqui também. E assim... Projetos de construção de construção, projetos de edifício, aeroportos, prefeituras, hospitais, essas coisas. Estrada também, não? Estrada, ponte. Pavimentação, ponte, tudo. Pavimentação CBUQ, TSD, bloco, hospitais. Devia ter vários profissionais lá, cada um especializado numa área. E né? isso me trouxe uma bagagem. Eu sou muito grato a eles com relação a isso, porque eu tive a oportunidade de estar em Brasília, de apresentar projetos, na época o Kassab, ministro. Então, assim, de vivenciar coisas que, dentro da minha área, que
realmente faz a diferença hoje para mim. Sim, te agregaram bastante valor, né? Muito, muito, muito. Te tornaram a profissional que você é hoje. Em que momento que você entendeu que a arquitetura vai além da estética, nesse contexto aí, quando você começou a estudar arquitetura? Olha, o que vai além da estética, né, conforme você pontuou aí, da arquitetura, é a questão da necessidade de cada cliente. Porque às vezes você executar uma arquitetura bonita, de forma que ela não seja funcional, aí ela deixa de ser um projeto de vida para uma família ou para determinada atividade e ela vai virar uma obra de arte, uma escultura, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é entender a necessidade do seu cliente para que você elabore realmente um projeto que venha agregar com a vida dele. E assim, isso é satisfatório quando você encontra ou você é convidado a ir naquilo que você já executou, né? E aquilo é bem aproveitado. Não é uma construção que não tem uma utilidade. É o que te motiva hoje? Sim, essa satisfação? Eu sou muito feliz com isso. Muito mesmo. Realizado. Aquilo que eu pontuei contigo no início ali, que a princípio eu tinha a intenção e todo o meu interesse era na engenharia civil. E aí, o fato de não ter e ter, na época, a arquitetura, eu falei, rapaz, isso não foi eu que escolhi, foi Deus que escolheu. Encaixou certinho, foi o casamento perfeito. Que bom, que bom. É bom ver profissionais satisfeitos assim, porque eu penso que hoje qualquer profissão onde você ama, você se dedica, você estuda, você se especializa, você vai ser bem sucedido, né? A gente vê essa glamorização da medicina, todo mundo quer fazer medicina, né? Eu sei que tem muitas pessoas que fazem porque realmente têm vocação e eu valorizo isso e querem estudar e se especializam, né? Mas a gente também sabe que tem muitas pessoas que entram por esse glamour, né? De achar que vai ser médico, que vai ganhar muito dinheiro, que o médico ganha dinheiro, etc e tal. E eu digo assim, olha, pode ser médico, pode ser corretor, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser professor, qualquer profissão que você escolher, desde que você faça com amor, você se dedique, você pode ser bem sucedido. Principalmente hoje com as redes sociais, né? Hoje a gente vê a expansão, que o cara pode ganhar dinheiro com qualquer ramo de atividade, com as redes sociais, com a internet, com o IA, com o que for. Basta a pessoa realmente ser apaixonada e se dedicar, né? Tem pessoas que não têm nem certificação, não tem nada e estão multimilionários aí. A questão de empreender, né? Você não pode ter medo mesmo e partir para cima. A questão da formação, você falou e citou muito bem da glamorização para a parte da medicina e de fato existe. Mas assim, para ganhar reconhecimento, questão de trabalho e uma valorização, porque agrega, né? O conhecimento agrega a valorização financeira. Não é só na medicina. Eu sou muito feliz e realizado. São 3 anos do meu retorno na Arichemis. Setembro fez 3 anos de escritório. E assim, eu tenho muitos clientes médicos aqui hoje. Estou atendendo muitos. E é muito bom, é gratificante. Ontem mesmo eu tive uma cliente, a cliente indicada por vocês, de uma venda de uma casa na planta, e ela tá concluindo o curso dela, né? Falta 1 ano, e ela falando, né, do medo. Eu falei, não. A questão da escolha dela, né? Eu falei, não tenha medo. Segue em frente, se dedica, vai pra cima que dá certo. Tem mercado, encarar sem medo, né? Tem mercado. Acho que eu falei todas essas profissões, eu falei que tem várias formas de ganhar dinheiro, né? Várias novas profissões surgindo. Mas eu acho que tudo que define é o propósito, né? Quando a pessoa tem um propósito, sim. Igual você já tem o teu propósito, você definiu o seu propósito. Sim. Você se acertou já, você sabe o que você quer fazer, o que te satisfaz, o que te dá prazer, né? Você tem um propósito de vida na tua profissão. Eu acho que em qualquer ramo, em qualquer atividade, quando a pessoa encontra o propósito, ela consegue ter sucesso. É isso que define, entende? Sim. Do meu ponto de vista, né? Não, com certeza. Assim, e você ter o cuidado, né? Você ser focado naquilo, buscar uma melhora. Eu tenho feito, pelo menos dentro do meu ramo de atividade, eu tenho buscado melhorar cada vez mais. A gente erra muito no caminho. Não é fácil, né? Sim, sim. Mas é aprender com os erros. Mas são os erros que capacitam. É isso. E não se preocupar, porque você aprende com a técnica na faculdade, mas com a prática também. A faculdade, eu penso ali que ela é uns 40%, 30%. Mas na prática, o bicho pega, aí a prática que você realmente vai especializar, desenvolver, né? Tudo. Porque aí vem a teoria... Às vezes não dá certo, aí você tem que buscar caminhos e aí, assim, dá certo. No final dá certo, tendo fé, dá certo. Maravilha.
Antes de continuar, quero falar de mais 3 patrocinadores. Rapaz, eu sou muito bem patrocinado. Eu sou um cara abençoado, graças a Deus. Forte Lux, móveis, cortinas e decorações. Casa do Eletricista e Fibracom. A Forte Lux lá do meu amigo Antes, da Miriam, do Felipe lá, onde você pode encontrar móveis, decorações, cortinas. Casa do Eletricista lá do Daniel, maior casa de material elétrico da cidade. E Fibracom, uma das maiores fornecedoras de internet da cidade aí. Muito obrigado pelo patrocínio. Sem vocês, não poderia existir esse podcast. Nós estamos no 11º episódio. Já vamos fazer o 12º, encerrar essa temporada aí. E eu conto com vocês para a próxima temporada, viu? 2026 eu vim com tudo esse podcast. Rodrigo, vamos lá. Por que ainda existe essa ideia de que o arquiteto é custo e não investimento? Cássio, a questão do custo do arquiteto e não investimento, né? Muitas vezes está agregado porque ele acha que o arquiteto é um profissional caro. E nós tínhamos essa diferença e no início da pandemia teve uma valorização maior da nossa área. Como a arquitetura e a engenharia estão muito agrupadas, existia uma valorização muito ali no núcleo da engenharia e os arquitetos acabavam que passavam por desapercebido, até ali em meados da pandemia. E esse pós-pandemia e pandemia gerou um número de atividades para nós, arquitetos, muito grande, em razão que as pessoas começaram a perceber que não só a questão da doença, que foi uma tragédia e tudo mais, né, mas assim, as casas também estavam adoecidas. Então, o pós-pandemia, para a parte da arquitetura, Cássio, teve uma crescente. E aí, assim, existe essa glamorização também do arquiteto, é um profissional mais caro, aquela coisa toda, as pessoas pensam dessa forma, né? Mas, assim, o arquiteto, ele vem contribuir de forma, assim, muito dinâmica, uma situação que realmente faz a diferença para quem busca um arquiteto. E quando a pessoa deixa de contratar um arquiteto, ela pode perder dinheiro? Pode sim. O arquiteto, ele pensa na sua totalidade, né? Desde o processo inicial até a fase da conclusão final ali na entrega da chave. Com isso, você pode, questão das escolhas, o trabalho, as definições de materiais. Então, você tem toda a sua gama de projetos que você pode equilibrar os valores, aquilo que você pretende fazer, ter como um investimento. Então, assim, o arquiteto ele pode estar trabalhando com essas definições. Inclusive para economizar, você fala. Sim, trazendo economia, gerando economia. Quando você estabelece, e assim, dentro de um núcleo de conversa nós com o cliente, a gente pode falar sobre precificação, ter essa liberdade, né, de precificar o que a pessoa pretende ter de investimento e o que nós vamos trazer de qualidade para a obra. E assim, mesmo com um custo baixo, a gente consegue aplicar uma grandeza estética e funcional que vai gerar uma economia e vai atender a necessidade daquele cliente. No caso, o cliente tem que se abrir com você e dizer, olha, eu quero construir uma casa, eu tenho o sonho de fazer uma casa assim, meu orçamento é tanto, preciso encaixar alguma coisa nesse sentido. Você vai entender toda essa dinâmica dele, né? O orçamento, o desejo, o sonho, para tentar fazer o melhor esteticamente e economizar, e fazendo essa economia para que ele consiga encaixar tudo que ele precisa. Sim, você vai botar tudo que tá na cabeça dele, você vai colocar a elaboração do programa de necessidades, né? Nós trabalhamos, existe uma outra palavra que vem americanizando tudo, né? Mas assim, no contexto nosso aqui, a questão do programa de necessidade do cliente e em contexto com questão de valores também, né? Aí encaixar para que a gente possa realizar da melhor forma possível. Entendi. E qual decisão mal tomada que gera dor de cabeça na frente do cliente? É só não contratar o arquiteto, é uma decisão mal tomada? Ou que decisão que o cliente toma que você vê que lá na frente pode dar problema? Não, existe sim, porque assim, muitas vezes, dentro da elaboração de um projeto, a gente está brincando, não tá brincando, né? A gente tem que realizar um sonho de um cliente. E muitas vezes um cliente, ele, por vivência dele mesmo, ele é acostumado com determinadas situações e ele acredita que aquilo seria o melhor para ele. E aí, assim, para você poder virar essa chave de um cliente, é muito difícil. E às vezes acontece que o cliente ele vem já com, como que eu poderia citar aqui? Ele vem pronto já, né? Ele vem pronto. E a não decisão por contratar um arquiteto ou outros profissionais, porque assim, dentro da arquitetura, a gente lida com todos os outros profissionais também, entendeu? E aí assim, a contratação do arquiteto, ela é importante, nós conseguimos trazer a redução de custo, e outros fatores também na obra, como eu estava falando, a mudança mesmo do projeto. Porque às vezes a pessoa ela vem com uma ideia pronta e às vezes a gente é obrigado a mostrar, olha, dessa forma não vai funcionar. O melhor caminho, pensando na economia, seria adotar
esse tipo de acabamento, esse tipo de revestimento, essas esquadrias, entendeu? A gente consegue ir moldando, né? ir moldando, Você com vai um bom entender o diálogo, cliente né? moldando. Isso. Entendi. Na verdade, você tem um papel bem importante aí, né? Não é só projetar, mas tem que entender o cliente, tem que ser psicólogo, tem que ouvir o marido, tem que ouvir a mulher, tem que saber Sim, do todos. financeiro, né? Então, assim, realmente é multidisciplinar, né? É uma profissão que você tem que ter várias disciplinas ali, entender psicologia para atender o cliente, para receber ali, ver a dor do cliente, o financeiro, para você falar de uma forma que não vai agredir também, né? Quanto é que você tem para investir? Não vai falar assim, né? Você não pode falar Você assim, né? tem que Como ter um- corretor, né? Tem que ter um tato, né? Não tem que ter um pode. tato. O cliente chega lá para comprar uma casa, não pode, você quer gastar quanto, né? Tem todo um, né? Então, assim, se assemelha muito ao que o corretor faz nesse sentido aí, de entender o cliente, que é o papel do corretor, entender o cliente. Quando ele chega lá cheio de sonho, tudo bagunçado, a mente dele lá tá cheia de ideia, tudo bagunçado, aí você vai colocando na linha. Eu costumo até dizer, eu acho que deve ser assim também. A gente não, o cliente ele já sabe o que quer, ele só não consegue descrever isso. Sim. Você vai desembaralhando, tais ideias estão na mente dele, desembaralhando, Vai dando assessoria, e ele vai ele até- mesmo descobrindo ali por si só. Que eu não gosto de convencer. Chegar assim, ó, é isso aqui, mas é o método que você vai usando que ele vai entendendo que aquele ali é o melhor caminho para ele. E assim, quando o cliente chega até nós, ele já. Hoje, eu tenho a felicidade do boca a boca. É muito grande, né? A indicação. E aí, assim, ele já vem conhecendo um pouco do nosso trabalho. Ele vem desarmado, né? Ele vem pronto. Ele vem pronto. Então, assim, isso ajuda muito também. Eu tenho muita indicação, graças a Deus sou bem indicado, até porque também tenho 23 anos de profissão, né? Então, tem muita indicação todo dia. Mas a gente fica satisfeito quando vê um cliente que dá valor pro nosso serviço, né? Sim. Porque a gente trabalha com administração de imóveis, por exemplo, que é cuidar do aluguel. E aí, às vezes, tem uma certa restrição e tal, mas tem cliente que dá valor. Quando o cliente dá valor, que ele sabe das dores de cabeça de você alugar um imóvel direto e que ele procura imobiliária porque ele valoriza isso, então é gratificante, porque você vai trabalhar num campo onde você vai poder só falar do seu serviço. Né? Quando você vai num cliente que ele está com aquela ideia fechada, que não precisa contar um arquiteto ou que não precisa contar um imobiliário para alugar, você tem que trabalhar todo o convencimento da importância do teu serviço para depois falar do serviço. Sim. Né? Então acaba desgastando mais, né? Mas quando o cliente já vem preparado da valorização do teu serviço, da importância do teu serviço, então você já corta um caminho, né? Porque você já vai falar só do serviço, já tá... E quando vem indicado ainda, aí é... Não, quando vem indicado aí, já é... Aí é gol feito. Gol feito, exatamente. Só tem que fazer certinho. Maravilha. E qual que é a real diferença entre um projeto feito por um arquiteto e feito apenas por um engenheiro? Agora eu vou provocar. Não vamos brigar com os engenheiros não, que são todos meus amigos também. Não. Tem grandes parceiros aí. Eu tenho profissionais que trabalham comigo, né? Que prestam serviço para mim, que são engenheiros. Mas assim, a questão da arquitetura e da engenharia é uma linha muito próxima ali. Então assim, a linha que divide a arquitetura e a engenharia, ela é uma linha muito, muito, muito próxima. Assim, dentro da engenharia, eu vou falar no meu caso como arquiteto, eu tenho uma limitação com relação à questão da estrutura. Dentro da arquitetura e da engenharia, tem uma linha assim que divide, é muito próxima. Eu vou citar aqui as poucas coisas que eu não posso fazer, né? Nós temos uma limitação estrutural que vai até 4 pavimentos, mas independente dos 4 pavimentos em área, eu não tenho limites, eu posso assinar tanto a elaboração de projetos como a execução. A parte de betume, eu não mexo, que é a parte de pavimentação, é a parte do engenheiro, e só. Aí, assim, é o mais próximo disso mesmo, assim, agora, para a parte da construção civil, é tudo. Eu tenho baixa tensão, eu faço elétrica, eu faço hidráulico, eu faço a parte de projetos pluviais, eu trabalho com projetos de prevenção e combate a incêndio, eu trabalho com projetos hospitalares. Entendeu? Então, assim, é muito tênue, é muito próximo ali a linha entre o engenheiro e o arquiteto. Mas, de uma certa forma, quando você faz arquitetura, você acaba voltando mais para uma área do que para outra? Por exemplo, na minha cabeça, assim, o arquiteto é o projeto, é o design, igual você falou, a questão do custo, o planejamento do orçamento, né, a identificação dos acabamentos, as tendências de coisa, os estilos. E o engenheiro eu vejo como aquela coisa mais bruta de execução, de pensar na estrutura, de acompanhar a obra e tudo mais, e não se preocupar tanto com essa questão visual, com essa questão de detalhe, é uma coisa mais
mais de campo mesmo, digamos assim, o né? arquiteto. Uma visão, talvez tosca desde nossa, o início, é a arquitetura e urbanismo, né? Desde o início da faculdade de arquitetura é o que nós estudamos, estilos, o que é novidade, como implementar uma situação de uma planta diferente dentro da arquitetura, uma proposta diferente. E assim, a engenharia ela é mais voltada à parte estrutural, mas nós temos bons profissionais aqui que também atuam com especialização, alguns engenheiros, né, que trabalham dentro desse contexto, mais dentro da arquitetura. Aqui na cidade mesmo nós temos. Mas assim... E arquitetos que também acabam entrando um pouco mais da parte estrutural. Hoje mesmo eu atuo muito com a execução de obra. As minhas obras do escritório, quem assina a responsabilidade técnica de execução não é engenheiro. Eu tenho engenheiros que trabalham comigo, que prestam serviços, mas a responsabilidade da execução é minha. Entendi. Então, assim, por isso que ela é uma linha muito tênue. É uma linha muito, muito tênue. Mas sim, a arquitetura, ela é diferente do curso de engenharia, ela está muito voltada à parte estética também. Que é o diferencial, penso eu, do arquiteto para o engenheiro. Assim, o diferencial mais extremo, né? O que apresenta mais aí seria isso, né? Então, o cenário ideal, então, é esse, né? O arquiteto e o engenheiro trabalhando junto. É o cenário ideal. Caso eles não... Por exemplo, no teu caso, você trabalha com engenheiros, você tem até a habilidade para fazer a execução, etc e tal. É uma opção em razão da quantidade hoje, né? Eu até... Você faria sozinho se fosse mais quantidade. Isso. Hoje, em razão da quantidade, você tem que ter pessoas, né? Para poder... parceiros, né? E assim, mais um arquiteto, ele tem plena condição de estar pegando um projeto de início ao fim, sem a necessidade de um engenheiro. Um residencial aí de 40 metros a 4 mil metros, ele tem plena condição de estar elaborando e tocando essa obra aí. E dentro da arquitetura, quais são os nichos que tem? Porque eu vejo que tem pessoas que gostam mais da parte de execução, outros da elaboração do projeto, outros mais de decoração, outros mais... quais são os nichos mais que tem aí? Não? Se eu vou falar por mim. Mas assim, são vários nichos, né? Assim como outros cursos, também você tem uma área aí, assim, é uma teia, né? E ela vai espalhando aí. Mas assim, hoje, o Rodrigo, eu trabalho como eu falei, eu sou engenheiro de segurança, então eu trabalho muito com laudos e projetos de prevenção e combate a incêndio, algumas outras situações, e eu uso muito dessa atividade. O ano passado, nos últimos 2 anos, para você ter uma noção, eu fiz levantamento aqui de 18 bancos do Brasil a nível de estado. E dentro do meu escritório hoje, nós temos a parte de interiores. Eu trabalho com a parte de interiores também. Trabalho com a parte de interiores. E aqui na cidade mesmo a gente tem feito muito. Tenho muitos clientes aqui na cidade e fora daqui também. E construo para venda, construo para terceiros. Então, assim... Um arquiteto, ele não pode se prender, penso eu, a uma situação só. É praticar, se aquilo que nós começamos a falar aqui sobre buscar conhecimento, entendeu? E não ter medo. O mercado ele é dinâmico, tem muitas oportunidades. Você, como corretor, lançou recentemente a questão de um loteamento, né? Trabalho com loteamentos, presto serviço para um grupo em Brasília. Tenho alguns loteamentos aqui no estado que eu já assinei, entendeu? Então, assim, são várias coisas, é um leque de possibilidades. Bom, para você que está querendo estudar arquitetura, olha aí, você tem muitas opções de trabalho aí, muitos nichos que você pode se dedicar, trabalhar e se identificar, né? Porque, assim, eu tenho certeza que, igual o Rodrigo, tem aí várias atividades que ele executa dentro da profissão, mas tem algumas que ele se identifica mais, algumas que dão mais retorno, então você vai poder escolher dentro da profissão aí aquilo que mais te agrada, aquilo que mais te dá retorno, aquilo que às vezes tem mais mercado. Essa é a vantagem de você ter uma profissão rica como essa, né? A Ariquemes, né? Eu vou falar Ariquemes. A Ariquemes, ela constrói muito, cara. Você tá no mercado, você sabe como que é, não para. Quando na sua pergunta lá, que eu retornei, que eu fiquei aqui por alguns meses, quando eu decidi sair da empresa, né, fiquei por aqui por alguns meses e foi uma avalanche. Eu achei que levaria um tempo, né? Fiquei 14 anos fora, retornei. Muito rápido. Foi muito rápido. Pela pujança da cidade, né? Exatamente, pela pujança da cidade. Então, assim, hoje nós temos curso de arquitetura aqui, se eu não me engano, em 2 faculdades. Temos a engenharia. Então, assim, para quem quer ingressar nesse mercado, eu aconselho que vá. A certeza
que dependendo das decisões dele, né, ele vai ser muito feliz com a escolha do curso, porque hoje mesmo você falou sobre valores, né, o que traz mais retorno financeiro. Hoje, para mim, a parte da construção e projetos, elas são muito, muito próximas, porque assim, o projeto, muitas vezes o arquiteto ele não dá valor, mas quando ele realmente trabalha e ele cria uma cartela de clientes ali, que paga para aquilo que ele faz, cara, é muito gratificante também. Não posso falar só das obras, não, porque a parte de projeto me traz um retorno muito bom. Que bom. Mais uma vez, quero agradecer aos patrocinadores. Rondo Tintas, meu amigo Alisson, um grande parceiro. Sei que vão para lá com certeza suas tintas lá. Sim. Imobiliária Automotiva. RJ Soluções de Segurança, do meu amigo Rian. Trabalhei com instalação de câmeras, internet, monitoramento, parte elétrica também. Muito bom, muito prestativo. E ProtiSeg, segurança do trabalho, para você que constrói, para você que tem construtora, que tem que ter EPI, que tem que ter todo um treinamento ali da segurança do trabalho. O ProtiSeg pode dar todo o suporte aí. Meu amigo Márcio, muito obrigado pelo apoio aí. Eu tenho uns patrocinadores que são todos vinculados ao mercado imobiliário. Então, um fornece tinta, outro faz projeto, como você, executa, tem a Casa do Edifício que vende material. Enfim, esse network que eu tenho do mercado imobiliário, de vários parceiros, está me ajudando bastante aí no podcast. Tendências, alto padrão e baixa renda. Eu quero fazer umas perguntas aqui bacana para você. Quais são as principais tendências de alto padrão em arquitetura hoje? Dá para falar? Dá para mensurar isso? As principais tendências do alto padrão? Assim, o alto padrão, eu vou falar pela CUB, né? O custo, investimento, na nossa região. Nós temos algumas coisas do alto padrão de sul e sudeste que não se aplica à nossa realidade. É exemplo de um piso térmico, aquela coisa toda. Porque na nossa região não é frio. Então, assim, não tem essa necessidade. E aí, assim, tem essa variação do alto padrão de sul e sudeste para a nossa região norte. A região norte, especialmente Rondônia, cara, não sei se você já viu isso, o nosso custo do alto padrão é um dos mais caros aqui. O alto padrão de Rondônia, ele é um pouquinho mais do que a média dos nossos estados. E a parte de hoje, eu procuro trabalhar com uma arquitetura atemporal, com cores e elementos que não vai sair que não é modinha, né? Que não acompanha uma tendência. Eu procuro fazer desta forma, para que evite, né, a longo prazo, o cliente de ter que fazer grandes mudanças. E o alto padrão, se você não ter o cuidado, porque você trabalha com elementos muito, muito, muito caros, a exemplo de revestimento, se você for trabalhar, hoje não trabalha muito com elemento 3D, e não foi uma opção minha mesmo, né? Mas assim, tem ainda alguns profissionais que tendem a trabalhar com elemento 3D ou alguma coisa nesse sentido, e aí assim... Com o tempo pode ficar defasado. É defasado. E aí, tipo, o que hoje é o top, amanhã é brega. Isso. Aí você tem que trocar, então, tirar e tal. Como você citou aí, o alto padrão, o custo dele a média nossa aqui, ele tá entre 4 e 6 mil reais. Então, assim, às vezes você vai colocar revestimento... Custo. Aí, às vezes você vai trabalhar ali com revestimento de 350, 400, a 800 reais o valor do metro quadrado. E se você não ter esse cuidado para uma situação atemporal, meu amigo, é questão de 2 anos, o cliente enjoa, quer trocar o piso, quer trocar a escolha de um Eu também não gosto móvel, de nada, né? muito chamativo. Eu gosto de coisa mais neutra, cores mais neutras e tal. Eu também não gosto de muito extravagância, não. Nós temos aí o pós-modernismo, né, aqui no Brasil, e aí, assim, veio as cores monocromáticas. E, assim, é uma tendência de anos já. Vou colocar aí desde a década de 70, essa situação, criação de Brasília, vou citar como exemplo aqui. E ela é uma coisa que pegou. E, assim, é uma coisa que eu gosto muito, é uma tendência que eu gosto muito de trabalhar, entendeu? Quais são as cores monocromáticas que você fala? Assim, a questão do monocromo pouca cor, o branco e o preto, entendeu? O concreto aparente, exemplo, os pisos aparentes, os pisos cimentícios, porcelanato cimentício. Cara, você trabalhar isso numa casa de alto padrão, você tem outros, né? A questão de você trabalhar com a pedra,
As pedras naturais é muito eficiente, traz um luxo, traz uma sofisticação. Os pisos, como eu citei aqui, o cimentício, é fácil de você adaptar os outros elementos com relação à questão de cores. Casa mais fácil, né? Porque daí não é extravagante, né? Fica mais fácil combinar. É mais fácil combinar. A questão dos amadeirados, a parte das marcenarias. Aí você, caso queira abusar de alguma coisa, você deixa para os elementos, a exemplo, um puff, uma almofada, trabalhar com uma cor mais vibrante, né? Daquilo que é móvel, que depois você pode trocar facilmente. Isso. Agora, como você falou, você havia citado a questão do alto padrão E aí eu vou falar do baixo padrão agora. Eu quero perguntar se a gente consegue agregar valor num projeto. Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Como é que o arquiteto pode e consegue agregar alguma coisa? É possível ou a gente só fala assim, não, arquiteto só para alto padrão? Não, de forma alguma. Hoje, e assim, como eu estou construindo também esse tipo de casa, é uma situação que eu vivo na pele. Porque aquilo que eu trabalho com o alto padrão, eu quero dar essa oportunidade também para aquelas pessoas que estão fazendo essa aquisição ou de uma casa na qual eu vendi, na primeira casa, né? Ou até mesmo um cliente meu também que me procurou, Rodrigo, eu gostaria de fazer uma casa, aquela situação. E assim, aí você tem os materiais, a diferença no preço, mas que o efeito visual e até mesmo a qualidade, porque hoje tem a questão das ISOs, né? Então os pisos por obrigação ou a questão da pintura, ele tem que atender aquela determinada norma. Então assim, apesar do custo ter uma diferença discrepante aí, porque às vezes é um nome também, uma marca muito conhecida, né? Mas assim, ele vai atender em qualidade e uma arquitetura, uma sofisticação muito grande. Então assim, mesmo no baixo padrão, você consegue fazer boas escolhas para a parte de piso, boas escolhas para a parte das esquadrias, boas escolhas para fazer uma montagem de um banheiro. Porque assim, o trabalho do arquiteto não está no valor do revestimento do produto, tá realmente no equilíbrio ali de você encontrar o contraste certo de cor, de piso. Uma elaboração de uma boa fachada, você tentar aproveitar ao máximo, porque quando você trabalha com a casa Minha Casa Minha Vida, de menor renda, você tem a dificuldade com relação à questão dos espaços, porque aí você tem que fazer espaços muito, muito reduzidos, espaços menores, né? E aí assim, como fazer daquilo ser funcional? Entendi. Na verdade, a missão é ainda mais árdua, mas é mais necessária ainda, digamos assim, né? Que é fácil você montar bons ambientes numa casa de 500 metros quadrados, sim, né? Aí fica fácil. Hoje mesmo. Hoje eu estou com casa de 640 metros quadrados em condomínio, entendeu? Para poucos moradores, que tem lá 3 salas, 4 suítes, área gourmet, sala de TV, sala de cinema, bem como eu tenho casa de 46 metros quadrados. Sim. Entendeu? Então, assim. Nessa de 640 você tem uma liberdade maior de espaço, de orçamento. Você tem essa liberdade. Agora, ousar dentro desses 46 metros. Então, assim, a gente busca muita informação com o cliente para que ele saia realmente satisfeito e tenha esse cuidado. E ele tem que ter essa visão antes mesmo de ser construído. Olha, porque, assim, como que você vai colocar uma cama, fazer todo aquele arranjo, o layout, né? Mostrar para ele como que vai funcionar o fluxo da casa dele e que ele possa entender e também, assim, a necessidade de uma ampliação. A gente já projeta muitas vezes, porque, assim, é a realidade naquele momento. Mas a gente deixa muito claro, né, que ele tem a necessidade de crescer, a família às vezes vai desenvolver, vem filhos e tudo mais, então a gente já elabora um projeto, quando ele é menor, etapa, né? Pensando ali numa segunda etapa. Isso é importante. Nós falamos aqui em outros podcasts, que inclusive com o Rodrigo Fetter, em relação a isso, né? Muitos clientes que deixam de comprar uma casa, que é muito pequena, minha casa é minha vida, eu vou financiar, ficar tentando pagando e tal. Então eu falo, olha, é o que cabe no teu bolso agora, então, e é o que serve pra você, porque você não precisa de uma casa tão grande, você ainda já casou só, você tem só um marido ou uma esposa, só um casal na casa, né? Então é a primeira etapa, é começar a vida. Agora, essa casa pode ser ampliada, você pode morar nessa casa durante 5 anos, depois vendê-la e comprar outra, né? Você pode trocar num outro imóvel. Então, assim, você não pode pensar que vai ser o resto da sua vida na mesma casa. Não. Você tem que pensar que você vai crescer, você vai desenvolver, né? Todo mundo começa de baixo. O Rodrigo é um grande parceiro. Depois do processo dele, vem muitos projetos para mim, para a parte de interiores, né? Fazer acabamento. E um dos projetos que eu fiz dele virou referência, que era uma casa de pequeno padrão. Mas que a menina, a cliente no caso, ela resolveu adotar um acabamento assim...
diferenciado. Então, assim, é uma das casas dele, ele tem no quadro dele, também tem no meu Instagram, e ficou lindo. Então, assim, mesmo nas casas, Minha Casa Minha Vida são as casas mais populares, você tem como ter um diferencial para ser uma referência. Ele fez muito isso, né? Ele faz muito isso, né? Ele começou a colocar umas luminárias diferentes, uns revestimentos, uns nichos e tal. Faz diferença. Ele começou a dar um atendimento diferente, mesmo para as casas de baixo padrão, mostrando assim, olha, você pode ter uma casa... Quando fala baixo padrão, não quer dizer que o padrão do acabamento é ruim. Vamos falar, não. É valor mais baixo, Minha Casa Minha Vida, né? Um valor mais acessível, digamos. E foi assim que aconteceu o meu contato com ele, né? A cliente estava executando a casa com ele, buscando fazer algo diferente e, assim, deu super certo. Ele é um bom parceiro e tem a mente aberta. Já surgiram outras situações depois desse caso aí, outras coisas em parceria com ele também. E vão surgir muito mais, vamos fazer muita parceria junto aí. Então, eu ia perguntar para você, é possível agregar valor em imóvel de baixa renda? Sim, com certeza. Não se prenda à questão do medo, né? O projeto vai influenciar no valor do imóvel de baixo padrão. Faz muita diferença. O projeto, um bom projeto, ele faz muita diferença. Até mesmo quando o cliente ele chega até nós, você tem que ter essa visão de mercado. Porque o cliente, às vezes, ele chega, que é um dos medos que você falou lá, né? O cliente ele chega com a necessidade de fazer a casa, que é o sonho dele, mas se você for aplicar para o comércio, para a realidade daqui 1 ou 2 anos que as coisas mudam, é totalmente fora do contexto. Então, às vezes, você tem essa necessidade de mostrar isso para o cliente. Olha, você está fazendo o investimento da sua vida, talvez dessa forma não venha a funcionar, você pode mudar esse segmento, entendeu? Mudar isso daqui, fazer desta forma, pensando no mercado. Amanhã ou depois você decide pela venda desse imóvel. É mais vendável, mais comercial. É mais comercial. Tem que ter esse tato, esse cuidado para falar, porque o cara tá lá com o sonho dele, né? O sonho da vida, ele sempre pensou daquela forma. Realmente, já aconteceu do cliente dar segmento e depois se arrepender, bem como fazer a mudança, entendeu? E falar assim, olha, realmente acabou decidindo por fazer a venda, né? Falar, rapaz, olha, realmente fez a diferença. Se eu tivesse feito daquela forma... E quando que o arquiteto pode referenciar uma assinatura do projeto dele? Assim, eu faço uns cursos, eu fiz curso de alto padrão e luxo em São Paulo. Aí eu tava lá com vários imobiliários, corretores, arquitetos. Eles têm vários empreendimentos lá, cara do céu, coisa de maluco. E aí o cara apresentava lá um projeto assinado pelo arquiteto tal, não sei o que, empreendimento assim, assado. Aí tem um arquiteto que é do empreendimento, outro da área de lazer e tal. Às vezes você vê 2, 3 arquitetos do mesmo empreendimento. Aí tem aquela assinatura. Quando é que a gente consegue agregar uma assinatura a um projeto? Porque eu tentei fazer isso aqui e não consegui. Quando é que a gente consegue? Como que acontece isso? É o que é quando você começa a ter muito sucesso, aí você começa projeto assinado pelo Rodrigo Campos e tal, para agregar valor? Eu quero chegar nesse ponto aí, né, Cássio, eu até brincando com um amigo meu aqui, eu tô executando a casa de uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, e ele tem uma loja, né, e eu falei assim, olha, a parte dos seus móveis agora, se você for lançar, pode mandar, a gente tava comentando sobre isso, né, ele, olha, os móveis aqui da minha casa vai ser tal. Não, então assim, é o seguinte, eu vou criar uma linha pra você, que é o que você tá pontuando aí, né. Vou criar uma linha de estofados com a minha assinatura. Falei, bora fazer? Ele falou, bora. Então, assim, é uma coisa que ficou lá na brincadeira, mas que é o sentido que você está falando, né? Isso vai do conhecimento mesmo, Cássio. Nós já temos alguns nomes de referência a nível de estado, né? Mesmo profissionais locais aqui, que acabam tendo esse valor. E eu tô muito feliz com os meus resultados. Eu acho que, assim, a gente tem que cuidar, né? Ser honesto. Trabalhar de forma que o cliente ele saia satisfeito daquilo que você iniciou o processo ali, para agregar. O nome da gente é a marca, né? A minha marca é o meu nome, Rodrigo Campos, para que quando você vai falar de um projeto, o cara já sabe que ele vai ter que desembolsar determinado valor para... Eu tentei fazer isso aí, eu vou contar um caso que aconteceu comigo no mercado imobiliário. Eu fiquei assim, eu não acreditei que aquilo aconteceu, mas aconteceu. Um arquiteto ou uma arquiteta... Uma casa foi colocada à venda comigo, aí uma casa muito boa, né, alto padrão, tal, arquitetura bacana, feito por um arquiteto ou uma arquiteta, para ficar em neutro, para ninguém saber quem que é, até porque tem vários profissionais. E aí eu falei, cara,
eu quero fazer um vídeo dessa casa bacana e tal, eu vou trazer, como é um arquiteto conhecido também e tal, né, de outra cidade, eu quero trazer a assinatura desse cara para esse projeto. Então eu vou agregar valor, né, eu vou falar, ó, a arquitetura, o projeto foi assinado pela pessoa tal, o conceito do projeto é esse, né. Aí eu pedi pro cara, me fala aí, eu quero gravar um vídeo, e eu quero falar do como que foi feita a casa, qual foi o conceito, qual foi a ideia, o material que foi utilizado, né? Qual foi a linha e tudo mais. Enfim, me dá um norte aí do que eu posso falar. Que eu vou falar desse conceito que foi assinado por você e tal, tal, tal. Aí, bicho, o cara não responde. Não, vou ver e tal, não respondeu. Eu falei, ei, bicho, eu falei pro dono, cara, pede pro arquiteto lá, fala pra ele, me dá uma força aí, vou valorizar ele, vou colocar o nome dele na assinatura e tal, não sei o quê. Aí falou com um arquiteto, logo depois eu mandei mensagem, ele foi meio grosso. Não tenho tempo pra fazer isso não, vem aí, faz o vídeo e tal, não sei o quê, não tem como fazer esse texto não sei o quê. É uma coisa simples, né? Eu não queria que ele fizesse o texto pra mim, eu não queria que ele fizesse o vídeo pra mim, não queria que ele criasse o texto pra mim, queria que ele me desse uma direção. Uma direção, né? Projeto. Daquele projeto, o que ele escolheu, o que foi pensado, como que foi, pra que eu pudesse construir uma narrativa em cima daquilo. Para vender a ideia, olha, essa casa aqui, você está comprando, mas a história dela é essa. E todo mundo faz isso, todo empreendimento faz isso. A Mazut faz isso, os grandes empreendimentos fazem isso. Eles têm um nome, eles têm um conceito, eles nascem por um propósito, por um motivo. Eles têm uma história que eles carregam. Cada cliente, ele traz uma bagagem ali. E dentro daquele programa de necessidades, você passa a conhecer de fato o cliente, saber se ele tem cachorro, qual que é a história, o que ele gosta, se tem um hobby, né? Então, assim, aí a casa, o empreendimento, seja comercial... Saber depois do gosto dele, que gosto que ele tem, isso, porque ele queria ouvir música, então ele fez com acústica, não sei o quê. Eu tenho clientes que ele gosta de aeromodelismo, você tem que fazer o ateliê dele, como que vai colocar, e como que você vai trazer aquilo para a vida dele ali. Então, assim, tem casas que são, de fato... Ela tem uma história, né? Ela tem uma história. Tem que ter uma história, né? Porque tem que criar essa identidade. Então, eu queria essa história. E aí não conseguiu. Eu queria isso, entendeu? Eu queria dele essa história. Quando você foi fazer o projeto, qual foi a história da casa? O que você pensou junto com o proprietário? O que foi alinhado de fazer, né? E aí eu não consegui. Mas eu queria trazer essa assinatura, eu valorizaria ele, né? Eu confesso pra ti que eu já tentei fazer as indicações em postagens, né? Casa... assinada pra pessoa tal. É isso. Mas assim, ainda... não tá no nível ainda, você tem que falar, você tem que... Não, é questão de trabalhar, né? Ser sério. Mas assim, eu tenho muitas coisas. Porque quando a gente começa a falar da gente, não é no intuito de tentar criar ou se mas o próprio vangloriar, mercado né? com o tempo vai falando, isso, você fala, né? De reconhecer aquele profissional como um bom profissional. Quando eu cheguei, eu tinha necessidade de falar, porque assim, ninguém sabia quem era Rodrigo aqui. Sim. Né? Mas agora você quer que o próprio experiência do cliente vá falando por si só. E hoje mesmo eu quase não tenho a necessidade de falar do que eu fiz já ao longo do estado, né? Então assim, aqui no estado e fora do estado. Então, mas assim, é interessante... É bom criar uma identidade e quando você tem a oportunidade... Hoje mesmo eu fiz uma explanação em uma obra. Eu estava visitando uma obra pela manhã e não é uma identidade, né? Não fugindo, né? Mas é a necessidade de falar, que é o que você está falando aí de explicar, né? Aí eu expliquei as etapas. Eu estava com 4 frentes de trabalho, aquela coisa toda, né? Explicando. É um resumo muito breve, né? Que você queria da casa, né? Como que ela foi feita, como que ela foi pensada, por que foi adotado determinado material, se teria alguma coisa, um diferencial na casa que poderia ser um atrativo, né? Para a parte da venda. Exatamente. Porque, assim, nós como corretores também temos aquela coisa que você falou de entender de várias disciplinas, né? Tem que entender um pouco de direito, contabilidade, tem que entender um pouco de arquitetura, né? Minimamente, né? Para poder falar de uma arquitetura. Mas, enfim, a gente precisa, a cada momento, de agregar um conhecimento novo. Eu tenho que estar o tempo todo falando com o contador para ele me dar uma dica de uma informação. Aí eu vou agregando, porque eu não fiz especialização em contabilidade nem em direito, mas a experiência, a prática e de estar conversando com esses profissionais vai te dando essa experiência. Então, se eu chegar para você, Rodrigo, me fala aqui, como é que foi essa casa, tudo mais, tudo que você me passar vai agregar valor para mim. Então, eu entender como é que é uma arquitetura. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu não sabia o que era um Boisserri, sabia o que é um Boisserri. Boisserri que fala? Boisserri, então, quer dizer... é francês. É francês. É uma moldura, né? É uma muito moldura, legal, né? eu gosto muito. Aí você não sabe, então assim, você tem que agregar. E aí você vai falar com o profissional certo, né? Quer seja contador, advogado, arquiteto, engenheiro, né? Eu tenho alguns clientes, eu agradeço você é um parceiro, já fiz a venda de algumas casas através da imobiliária AD, né? Você falou das parcerias, aqui
aproveitar a oportunidade para agradecer a D. Hoje estive lá com a Bruna, buscando informação. E assim, você tem que saber um pouco de tudo. Dentro da arquitetura também, tá? Não é só o corretor, não. Na arquitetura também você tem que ter... às vezes você tá lá conversando com o cliente, você vai falar de um determinado partido arquitetônico que você resolveu, é o que você tá apontando. Olha, eu tô buscando fazer o projeto partindo dessa linha, dessa premissa, com esse partido arquitetônico. Aí você vai explicar pro cliente, aí o cliente ele vai, não gosto, porque lá eu sofri com isso, não sei o que, ele vai contar, você vai ter que ser um pouco psicólogo. É aquela coisa toda. Então, assim... Mas dá prazer, né? Demais. Eu sou muito feliz. Eu também sou muito realizado na profissão. Eu não imaginava que eu queria ser corretor, não escolhi também. Foi um casamento também igual o teu, mais ou menos. Quando eu vim pra Rondônia, eu vim... Tava no Rio de Janeiro, falei, não, vou pra Rondônia, que eu quero a gente para novos áreas, vou ver o que vai acontecer, e aí aconteceu. Mas foi a melhor escolha. Eu acho que a profissão de corretor de imóvel casou certinho comigo, de empreendedor. Eu gosto de empreender e de vender. E é uma profissão, né, em ascensão. Você vê que o corretor de imóvel também, eu penso que teve uma valorização muito grande nos últimos anos. Agora eu tenho um conflito muito grande. Eu tenho um conflito enorme. Eu gosto demais de vender, muito, muito, muito. Se eu não vender, eu fico doido. Mas eu preciso gerir, né, a empresa, então eu fico dividido entre a gestão e a venda, entendeu? E eu tenho corretores, eu tenho os parceiros também, né, eu também tenho uma parceria com outros corretores que também tem que vender, então eu não agrego, eu não pego as vendas imobiliárias, mas eu tenho aquela necessidade de vender, então eu tenho que estar batendo uma venda de tempo em tempo, porque se eu ficar só na gestão eu fico doido, aquilo lá me alimenta, entendeu? A venda me alimenta, não é nem pelo dinheiro. É pela satisfação. É o prazer mesmo. É o prazer trabalho, de vender. Né? Eu tenho o prazer de vender, mas eu tenho muito prazer de gestão também, de marketing, de inovação, de tecnologia, né? De processo na imobiliária, na D-Imóvel a gente busca muito questão de processos administrativos, mas eu fico nesse dilema. A qual eu estou prestando serviço hoje, as pessoas elas notaram isso. Porque assim, muitas vezes o profissional, o arquiteto, ele não entende, ou até mesmo o engenheiro, né? A questão da visita na obra. E é aquela questão do prazer. Eu gosto muito de obra. Eu gosto da parte inicial, da criação, então todos os meus projetos, eu sou muito participativo na parte inicial ali, a questão da criação, as decisões, eu ainda meio que não consigo descentralizar, por mais que eu tenha o arquiteto lá que trabalha comigo, o Harry, né, eu tenho o engenheiro Fabrício também, que faz a prestação de serviço para mim, e outros profissionais, na obra eu tô com bastante colaborador também, mas a parte de escritório, essa parte inicial tem que ser eu, cara, eu não abro mão, eu gosto. E aí, assim, depois que eu acho que tá bom, que eu começo a encaminhar, ó, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra cá, né? E a parte da obra, cara. E aí, assim, isso é até uma falha, porque às vezes a gente tenta centralizar, e aí acaba que... Você tem quantos parceiros lá na empresa hoje? Ó, o escritório, a engenharia me mostrou ao longo da minha caminhada, né, que assim, o escritório, ele é multifuncional. Eu não preciso agregar muitas pessoas internamente, porque hoje muitos dos profissionais da engenharia, eles trabalham à distância, né? Então, assim, o meu núcleo dentro do escritório é eu e o Harry, que é o arquiteto, que trabalha comigo, que faz esse ajuste de todos os projetos. Aí eu tenho os meus parceiros que trabalham fora, né, que são mais 4 profissionais. Então, assim, o núcleo da engenharia é formado por mim e mais 5 pessoas, que é o Harry que fica no escritório, que faz o atendimento comigo, e mais 4 profissionais externos, entendeu? Você fala do Harry toda hora, eu lembro, cadê o Potter? Não tá lá não, Potter não, também. É uma brincadeira constante das pessoas que chegam para criar uma identificação, né? Não, é o Harry, só lembrar do Harry Potter. Do Harry Potter, tá certo. E a gestão das obras, né? Que indiretamente eu tenho as minhas equipes, né? De construção. E aí, esses são as quinzenas, para a parte da obra, né? As chamadas quinzenas. E aí, assim, a obrigação de toda... Hoje nós estamos na média são 21 colaboradores, diretamente, né? Diretamente, né? Bom. Aí, assim, aí a minha frente de serviço, né? Que são os coordenadores, que vou até citar o nome deles aqui, que é gratificante para mim, porque são pessoas, desde quando iniciamos aí essa atividade em Eric Campos, está comigo, que é o Carlos e o John. São excelentes consultores, gosto muito deles, entendeu? Que está à frente dos outros serviços, né? Aí nós temos aí a equipe de pintura, eletricista, aquela coisa toda, né? E os parceiros indiretos, né? Que é a equipe de gesso, aquela coisa toda. Sim, movimenta muito a mão de obra. Assim, diretamente são 21. Aí vem a parte de escritório, né? E indiretamente, não sei nem citar para você quantos que... Isso são 3 anos, né? Então, assim, por isso que eu falo para ti que eu tô realizado. Que bom.
feliz de ver que tem profissionais relevantes que amam o que fazem, né? E estão dedicados querendo fazer mais, né? E como é que é o papel do arquiteto na escolha dos materiais? É o arquiteto que escolhe, é o profissional que escolhe? Como é que você trabalha isso? Como é que você equilibra isso? A pessoa escolher, você vai junto com a pessoa na casa de materiais de construção, ela que vai, ela te mostra uma coisa na internet, você mostra, como é que vê isso? Nós criamos, né, um fluxo de trabalho e nós apresentamos isso para a pessoa, que já são algumas referências do que ela gosta, que seria o programa de necessidades que nós falamos, né? Quantas pessoas e tudo mais. Aí já apresentamos uma cozinha com algumas referências de modelo para ver o que mais... Já dá um norte para ela para poder o que mais identifica na área da cozinha. Exatamente, a cozinha, uma sala de TV... as questões de revestimento, o que ela pensa com relação à questão de cromologia, questão de cores, o que agrada mais em tons beges, em tons de pastéis, em tons acinzentados, o que agrada mais. E diante da coleta dessas informações, nós vamos iniciar toda a parte do processo, né, de escolhas. E hoje, né, com essa questão de aplicativos e tudo mais, em conjunto com os clientes, vai designando. Aí até chegar ao ponto, isso aqui é a parte de projeto, até chegar na parte dos materiais de construção. E aí sim, nós vamos sim em obra, vamos fazer os testes, vamos direcionar um piso para luz, ou a questão da escolha de tinta, como vai trabalhar com a parte de revestimento, como vamos trabalhar com a parte de iluminação. Aí nesse momento tem que ir na casa de materiais de construção, pegar o piso assim, sim, olhar o piso. Ontem eu estava em uma casa de materiais elétricos, aqui escolhendo toda a parte elétrica de uma cliente, então explicando cada ponto, cada iluminação, como que ela iria funcionar, essa coisa toda. Entendi. Isso é necessário. E como que equilibra o custo, a durabilidade e a estética desses produtos? Sim, nós temos garantias, né? Tem alguns produtos que tem a questão da garantia, e aí assim, a gente tem que ter o cuidado, a exemplo assim, o piso, vou citar o piso aqui, o porcelanato. Você tem que ter um cuidado com as recomendações, porque às vezes você trabalha com um piso e ele tem lá uma junta de dilatação, né, que é os espaçadores que você tem que adotar, e às vezes acaba optando pela parte estética, coloca um espaçador de 1 milímetro. E aí na recomendação técnica do material, ele tá lá que tem que ser de 2. E aí, assim, se porventura venha a ter algum imprevisto no decorrer ali daquela execução e o piso você acaba perdendo aquela garantia, né? Então, assim, o cuidado nas escolhas e o cuidado na execução, para executar de uma forma correta. Entendi. Aí, assim, essa é uma garantia que você não vai ter perca financeira, né? Perder dinheiro aí. Entender também a durabilidade do produto, a forma de instalar, tudo isso, né? Você hoje tem aí várias empresas disponíveis. A China meio que monopolizou esse mercado de parte de pia, torneiras, essas coisas, né? Tem muito na internet. E eu até, no início, eu buscava muita coisa para compra e tudo mais, mas assim, você acaba perdendo essa garantia. Hoje eu procuro valorizar muito o mercado local, porque tem muitas coisas com preços acessíveis, tá? Não tá muito diferente. Tem muita coisa que não tá diferente do preço de internet, e ali você pode ver o produto, você tem uma garantia de uma troca, entendeu? Então, assim, tem muitas lojas aqui na cidade hoje que tem como dar essa garantia para ti. E aí, às vezes, você compra da internet e você não tem essa referência, tá? Sim. O Fetter veio aqui também e falou que ele tem uma grande parceria com as lojas da cidade, ele prefere comprar aqui, pouca coisa ele compra fora, que é quando ele realmente não acha aqui, mas ele prefere comprar aqui, ele é muito bem atendido, é muito bem recepcionado. Ele teve um incentivo muito grande de algumas lojas que deram crédito para ele comprar material em larga escala e tal. Então, assim, eu fico feliz de ver isso acontecendo porque valoriza a nossa cidade, né? O dinheiro fica aqui, né? O mesmo tem acontecido comigo. E assim, nas obras e para as entregas, tanto obras particulares como obras de clientes também, isso é um caso muito relevante. O cara fazer a compra aqui e não ter essa dor de cabeça a longo prazo, entendeu? De descascar uma torneira e aí, como que faz? 5 meses depois, 6 meses depois, só comprando outra. Mais uma vez, quero agradecer aos patrocinadores, Mazzuti Consultora Incorporadora, grandes amigos lá, Giane e Márcio, em breve um novo empreendimento, você tá sabendo, né? Sim, sim. A JK ali ao lado do Monteiro Lobato, fique ligado aí, já a gente vai passar mais informações para você. Em primeira mão, a D Imóveis, coordenadora de vendas do novo empreendimento da Mazzuti, como os demais já foram assim.
Espero que seja um empreendimento de sucesso e será. Obrigado, Giane e Márcio, pelo apoio. Márcio, Pietra, muito obrigado. Max e Pietra, né? Desculpa, muito obrigado. Garbinato, despachante imobiliário da minha amiga Marli. Você deve ter conhecido a Marli já. Ela quem me Faz serviço lá. Ela quem me socorre. Dona Marli é... Marli, Gabriel, meus amigos da despachante Sim. lá. Garbinato, despachante imobiliário. Me acompanham desde quando eu comecei. Trabalho com eles há muitos anos. Não, muito eficiente. E Parabenizar são um grande ela. parceiro meu há muitos anos e amigos. E é isso aí. Agora vamos lá. Como é que você enxerga o crescimento urbano de Ariquemes hoje? Como é que você está vendo esse crescimento aí acelerado da cidade? Cássio, uma das coisas que me motivou a voltar, né? Falando lá do que aconteceu com meu pai e tudo mais, e quando eu cheguei aqui, me deparei com o crescimento. Falei, meu Deus, que é isso? Que loucura. E eu vinha de uma empresa onde eu estava prestando serviço há 14 anos, eu comecei no meu particular, falei, rapaz, como que eu não resolvi investir antes, né? Ser um empresário, né? Além de arquiteto, ser um empresário. E aí, assim, me deparei com a realidade, cara, em ascensão, nem sei, eu não sei como falar aquela questão de uma curva, né? Só foi... E aí, assim, eu penso que nós temos um ano político, o ano que vem, não vamos nem entrar aí em detalhes, mas é um ano político, eu não sei como que... Estou estudando como que vai ser, né, essa realidade. Pensando em financiamento, creio eu que o governo vai criar algumas facilidades, em razão de ser um ano presidenciável, né? Vai ter eleições para presidente. Então, assim, nessa parte de financiamento eu estou muito tranquilo. Eu penso que vai ter alguma coisa boa aí para nós. Eu confesso para ti que eu não senti algumas situações de um abalo. Eu continuo muito bem o meu mercado, né? Foi muito bom, muito produtivo. E Ariquemes, você acabou de citar o Grupo Mazut, né? Nós estamos saindo aí de plantas horizontais para verticalização. O Mazut está sendo super bem sucedido aí, né, com esses investimentos. E esse é o diferencial de Ariquemes. Você vê que colocou para venda, vendeu tudo, colocou o segundo para venda, já foi também. Agora eles já estão no terceiro, né? A terceira torre, né? A terceira torre. E não só ele, estão vindo outros investidores também, né? Sim, grandes. Sim. Então, assim, Ariquemes para construção de casa, Minha Casa Minha Vida, inclusive. Vieram aqui, inclusive. Sim. O pessoal lá da EG Médica, que vai fazer as casas lá no Zona Sul. Eu acompanho, eu vi a entrevista dele aqui. E tem outra loteadora vindo para cá também. Sim. Há lendas que já estão aí, outra. Esse é o diferencial de Ariquemes, né, cara? Não para, né? Não para. O mercado muito crescente, as pessoas sem medo de investir. Eu tô com bons clientes também, investindo. A pessoa dobrando, tem rede tem hotel, tem um hotel e tá dobrando a capacidade do hotel. Outro tá fazendo a questão de investimentos em galpões, pensando em locação. Aí tem essa parte da soja, tem a agropecuária, tem a parte do garimpo, nosso minério, que é muito forte. Então, assim, não para. E Ariquemes é um centro, né? Se você pensar aí nas outras cidades que Ariquemes que acaba atendendo, hoje eu tenho clientes que ele tem fazenda no Alto Paraíso, veio de fora. Ele tem fazenda no Alto Paraíso, mas ele reside aqui. O cara, ele tem fazenda chegando no Machadinho, mora no Rio de Janeiro, mas a residência principal é aqui em Ariquemes. Então, assim, Ariquemes se tornou um centro. Sim. É um centro e isso faz total diferença pra gente aqui. A verticalização você acha que é uma tendência ou uma necessidade para nossa cidade hoje? Assim, para nossa cidade, pensando eu como urbanista, não seria uma necessidade, porque nós temos muito espaço ainda de expansão. Você vê aí os loteamentos com muita questão de... Muita área aberta. Muita área aberta, né? E assim, eu gosto dessa concentração, mas... existe aquela questão do gostar, as preferências, né? Uma questão de segurança, uma questão de necessidade. Às vezes localização, né? Por exemplo, o maior, por exemplo, tem que ser no centro, né? Aí eu ia citar a questão da localização, pela facilidade, o acesso, as coisas, é muito prático. Eu vejo que no apartamento hoje tem uma questão de comodidade de você morar num apartamento, por exemplo, de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, a princípio é compacto, tudo planejadinho, bonitinho, arrumadinho no lugar, mais fácil de cuidar, não suja, não é perigoso, não tem mato, não tem nada, né? O condomínio ali tem só um jardinzinho, etc. Praticidade, né? Praticidade. Para quem às vezes quer viajar muito, não tem cachorro, não tem criança, não tem nada. Né? E a vida, as coisas elas estão aceleradas, né? Muito acelerado. A vida da gente tá mudando muito, né? Mudando muito. E aí, às vezes, a pessoa acaba optando por esse tipo de situação. Até a pessoa pergunta, será que vai ser só prédio? Eu falo, não, calma.
Vamos devagar. Tem a demanda para prédio, mas é uma demanda também que ela tem um limite também. Então a Mazut, claro que ela tem pesquisa de mercado, ela Estudo de sabe, mercado né? aí, né? Não. Até onde que ela pode. Não adianta também chegar aqui 3, 4 empresas e botando um monte de prédio igual está sendo loteamento. Não, o loteamento ainda vai, porque loteamento é diferente, né? Agora é uma realidade diferente. São coisas diferentes. Agora fazer prédio a esmo, mas não adianta. A Mazut botou o pé no prédio, agora é a Mazut. Não adianta o pessoal querer vir fazer um monte aqui que... Não, já criou um vínculo, Um né? vínculo, Aí também tem que ter uma certa demanda, né? Que você vê, ela fez um, depois fez outro, aí dá um tempo, faz outro. Tem que criar uma demanda. Eu tenho a certeza que pessoas que talvez já tenham comprado no primeiro, por investimento, porque tem uma valorização, quem comprou lá no início já ganhou dinheiro, né? Vamos colocar aí. Eu tenho várias pessoas que não compraram já, inclusive. O empreendimento em si vai ser um sucesso. E talvez já tá fazendo investimento no segundo, né? Sim, já fizeram no segundo, então querendo a mesma pessoa, terceiro, né? Porque ela viu que é rentável. Eu tenho pessoas que compraram no primeiro e compraram no segundo. E é um reflexo. Já teve revenda no segundo, inclusive, né? Uhum. Muito bom, obrigado. Estamos chegando no final aqui. Que conselho você dá para quem vai construir a primeira casa? Agora estamos chegando para a parte final, os conselhos. Bom, o conselho principal, tá? Não vão esquecer disso daí, não. Vocês têm que procurar o escritório do Rodrigo Campos. Vamos contratar um arquiteto. Brincadeira, tá, gente? Não, mas é isso. Contratar um profissional, buscar informações sobre a questão da residência, como fazer, regularizar, não inicie a obra de forma irregular, porque nós temos as questões das fiscalizações por parte do CREA, do CAL e da prefeitura, e aí acaba se tornando em questão de inviável, né? Depois você receber uma notificação e você executando uma casa com a orientação do profissional, seja um arquiteto, seja um engenheiro, mas claro, eu quero puxar aqui a sardinha para a parte dos arquitetos, né? E para você, de preferência. E para mim também. Então, assim, busque um profissional, porque ele vai estar ali te orientando, como foi falado aqui, na questão de um bom projeto arquitetônico, seja comercial ou residencial, mas na viabilidade da economia, seja com taxa, seja na compra de materiais, mostrar os caminhos para que você execute algo com perfeição e, no final de tudo, seja bem realizado ali. Maravilha. E o conselho para os jovens arquitetos que estão começando agora? Cara, não tenha medo. Não tenha medo de ir para o mercado, de dar a cara ali para... Fala assim, não, eu mexo com o projeto, não fica com medo. Porque muitos profissionais, lá no início, ele tem medo de dar a cara, né? De falar, eu mexo com o projeto. Não se limita a isso. Porque a informação hoje, ela é muito fácil. Então, às vezes, você tem uma dificuldade, é muito fácil você encontrar uma solução para aquilo dali. Então, assim, não tenha medo do mercado. Encare isso daí como andar de bicicleta, né? Você aprende ali, não tem como esquecer, vai embora. Quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário, né? É isso daí, essa frase tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. E que legado você quer deixar como profissional? Essa é a última. Essa é a última? Capricha. Rapaz, legado é uma situação de responsabilidade, né? Eu busco, assim como a minha maior referência é o meu pai, a honestidade, entendeu? Trabalhar muito, ser reconhecido como um bom profissional, aonde eu não deixei as minhas... porque as falhas acontecem no decorrer de uma profissão, tudo mais, você não vai acertar 100%, mas não deixar ninguém na mão, entendeu? E é isso que tem feito a diferença para mim aqui, a responsabilidade com os meus clientes e grandes obras, né? Eu quero executar ainda, poder voltar aqui mais pra frente aí com novas histórias e novos, como você tá investindo e tem investidores com empreendimentos também diferentes que eu tenho buscado. Que eu vou indicar você para os empreendimentos aí, fica preparado, não, hein? Mas a gente... Já vai profetizando aí, já que vem coisa boa por aí. Estamos com grandes negócios aí para acontecer. Você falou aí do legado, cara, eu perdi o meu pai e vou citar aí, que é uma questão muito legal e é uma referência para mim. Meu pai passou mal aqui, foi pro hospital, acho que o Carlos Chagas. Do Carlos Chagas não tinha exame aqui na cidade, eu tava de Paraná lá, fazia o exame. Então eu pedi pro Carlos Chagas levar o meu pai. Meu pai ficou alguns dias internado, até fazer a cirurgia, perdi o meu pai, aquela coisa toda, voltei. Só que no velório do meu pai, uma coisa interessante, tá? No velório do meu pai, cara, muitas pessoas. Passamos ali na capela, muita gente mesmo. E aí, na hora do enterro, tivemos que providenciar 2 ônibus, muito carro, aí teve 2 ônibus e muita gente. E aí, assim, passado 4 ou 5 meses, pessoas me ligando porque não ficaram sabendo, aquela coisa toda.
E assim, não é porque ele faleceu, mas assim, era o carinho que as pessoas lhe tinham pelo meu pai. Pelo Então, legado assim, que ele deixou, de correção, de honestidade. Honestidade. Então, assim, você obter respeito é importantíssimo, entendeu? Então, assim, eu trabalho com seriedade para isso. Para que se um dia eu tiver algum tipo de reconhecimento, seja por ser uma pessoa justa, honesta e que acreditava muito em Deus, entendeu? Não era muito, não almejo muitas coisas, só não almejo assim reconhecimento por ter feito obras significativas, não. Eu quero, a minha maior obra é ter o respeito dos meus filhos e o reconhecimento de pessoas como uma pessoa correta. Maravilha. Rodrigo, muito obrigado pela participação, por ter atendido o nosso chamado aí. Foi muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais. Você é um grande parceiro, amigo e patrocinador do ADCast. Muito obrigado mais uma vez por esse patrocínio. Isso. Espero que a gente consiga aí, no ano de 2026, aí, realizar grandes coisas e para frente muito mais, né? Você sabe que você sempre que a gente tem algum empreendimento, alguma coisa, a gente sempre dedica para você também, alguns negócios. Nós estamos aí firme e forte. Tanto a AD Imóveis quanto a AD Expresso pronto para te atender. E agora o ADCast também. A gente fazer aí em breve, daqui a uns anos aí, mais uma entrevista aí ano que vem ou no próximo aí com novas histórias. Vamos construir essas histórias aí. Sim. Eu que agradeço o convite, tá? Mais uma vez. Muito, muito feliz pela oportunidade e pela AD me acolher, né? Não a AD, todo mundo, a sua equipe, tá bom? Maravilha. Muito satisfeito. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um ADCast, mais um podcast do ADCast. Se você ainda não está seguindo o ADCast, você está perdendo. É muito conteúdo rico e interessante sobre mercado imobiliário, construtor, arquiteto, loteadores, advogados, muito assunto do mercado imobiliário para você ficar informado e saber aonde investir, como investir, o que vale a pena e conhecer as histórias mais interessantes aí do mercado imobiliário. Então, acompanhe lá no nosso Instagram, siga lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, curta lá os nossos cortes lá no Instagram e fique ligado em todas as notícias do mercado imobiliário. Eu agradeço também a Ideal Marketing aí, nosso estúdio de podcast, meu amigo Jefferson, muito obrigado aí pelo apoio. Se você quiser gravar um podcast igual eu te dou umas dicas, viu? Já tô ficando fera nisso aqui, meu amigo. E o Jefferson é parceiro. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!